Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos agora a estudar as teorias, né? Vou ter essa semaninha para corrigir as provas, né? A avaliação que eu postei para vocês, que vocês fizeram. E aí, depois, semana que vem, eu dou um feedback para vocês sobre essa avaliação, uma retomadinha, coloco as respostas, quais eram as respostas esperadas, o básico das abertas e as alternativas corretas, tá? Mas agora a gente já vai entrar, então, começar a estudar os teóricos da aprendizagem vinculados à filosofia cognitivista. Lembram que eu falei, né? A gente ia estudar com base, os principais teóricos com base nas 3 filosofias, comportamentalista, cognitivista e humanista, né? Então, comportamentalista a gente já estudou, que foi o Skinner, né? O behaviorismo do Skinner, e agora nós vamos estudar o Brunner, tá bom? Então, eu vou apresentar a teoria do Brunner e na outra semana eu fecho apresentando como usar isso na prática de vocês dentro da escola, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro apresentar quem que é o Brunner, né? O Brunner é um psicólogo também, tá? Ele é americano, nasceu e morreu em Nova York, né? Ele era professor de Harvard, de Oxford, também era de Harvard, lembra que o Skinner também era de Harvard, né? Mas ele era o diretor de uma outra área de estudos de psicologia de Harvard, que é o Centro de Estudos Cognitivos da Universidade de Harvard, tá? Ele tem bastante contribuição com a educação, tá? Mas diferente dessa visão comportamental, ele enfatiza, ele dá ênfase na teoria dele, nos estudos dele, em como que é a cognição, os processos mentais de pensamento. Cognição é pensamento para o ato de conhecer, tá? Ele liderou, então, essa revolução cognitiva que teve nos Estados Unidos na década de 60, tá bom? E aí tem a fotinha do Brunner para vocês conhecerem ele também. Bom, então dentro disso, né, se ele era o diretor do Centro de Estudos Cognitivos de Harvard, o ponto principal, o foco principal desse grupo era sobre o desenvolvimento intelectual, tá? E a partir disso é que ele promovia, então, como que se dá o desenvolvimento intelectual. Então, a partir desse desenvolvimento intelectual, mental, cognitivo, como que tem que ser baseada a teoria de ensino, tá? Então, é por isso que ele é muito importante para vocês estudarem também, né? A teoria dele é muito conhecida como uma teoria baseada num conceito que é chamado de espiral. O desenvolvimento e a aprendizagem, ele acontece em uma forma espiral. O que ele quer dizer com isso? Aí tem a fala linda dele aí, né? É possível ensinar qualquer assunto de uma maneira honesta a qualquer criança em qualquer estágio do desenvolvimento. O que isso quer dizer? Que qualquer tema de estudo pode ser apresentado para qualquer criança em qualquer estágio do desenvolvimento. Então, o espiral é nesse sentido de que ele gira o sujeito, né, o aprendiz, ele gira em torno do objeto do conhecimento de várias formas. Ele vai subindo, né, espera-se que ele vai evoluindo, mas ele sempre tem uma nova perspectiva de conhecer, de dominar aquele tema estudado, apresentado na escola, aquele objeto do conhecimento, tá bom? E aí, é uma ressalva importante que ele mesmo faz, e eu martelo bastante também dentro da teoria do Brunner, é que isso não quer dizer que qualquer criança vai aprender de uma forma final, que é isso que eu estava explicando sobre o espiral dele, né? O conceito. Não é que qualquer criança vai aprender tudo sobre um tema. Ele vai aprender sobre um tema numa determinada faixa etária, depois ele vai aprender coisas diferentes, mais profundas, mais complexas numa outra faixa etária, tá? Não quer dizer que vai ensinar tudo todos os temas, né, de objetos de ensino, matemática, linguagem, né, aprendizagem de leitura e escrita em qualquer estágio do desenvolvimento, mas você pode, o professor pode, né, trabalhar
as letras, o reconhecimento de símbolos, né, que é a letra em si para uma criança de 3, 4 anos. Né? Ele vai aprender a ler e escrever com 3, 4 anos? Dificilmente, mas ele já vai reconhecer que aquela imagem tem um significado. O A tem um significado, aquela semitriângulo, né, que é cortadinho no meio, ele tem o significado do som A. Né? Então, a partir disso, ele vai colocando. Depois, com 5, 6 anos, ele pode colocar, olha, se esse é o A, quando você quer escrever Amanda, você tem que usar qual letra primeiro, né? E a partir disso, ir trabalhando os conceitos ou alguns termos que a criança já conhece. Então, fica nesse movimento espiral por isso. O tema é apresentado com complexidade de formas diferentes em cada faixa etária, mas qualquer tema pode ser trabalhado dentro da escola com qualquer faixa etária, tá? É sobre isso que ele fala que eu considero muito importante para vocês, porque é muito significativo para quem trabalha direto na escola com crianças, né? Cada etapa do desenvolvimento, e aí ele vai colocar a teoria de ensino dele a partir dessa etapa do desenvolvimento, por isso que eu coloquei para vocês, né? Ele é um grande pesquisador de Harvard sobre o desenvolvimento cognitivo, então a gente vai estudar primeiro esses conceitos principais da teoria do desenvolvimento do Brunner, tá? Então, cada etapa tem uma característica específica, né? Que é a forma como a criança, o indivíduo, conhece o mundo, como ele vê o mundo e explica que mundo é esse para ele mesmo, tá? Então, quando ele vê uma bola, um exemplo que eu dou, né? A criança pequena de 2 anos, 1 ano e meio, você brinca com a bola, bate a bola na frente dela, bola, bola, ela vai, a partir daquela visualização, daquela interação com o objeto do conhecimento que o mundo traz para ele vai explicar para ele mesmo, ele vai organizar mentalmente, por isso cognitivo, né? A ênfase nesse desenvolvimento cognitivo, ele vai mentalmente organizar de que aquilo que bate, que pinga, que é circular, é uma bola, tá? A criança de 1 ano e meio, isso é importante dizer, tá, gente? A criança de 1 ano e meio, ela não vai se dizer tudo isso que eu tô dizendo, tá? É que a gente, que olha, isso que bate é redondo, é uma bola. Não, ela vai ver o objeto, vão ter mostrado para ela o objeto e falado bola, bola, quando ela, toda vez que ela vir um objeto parecido com esse, ela vai tentar emitir o som bola, bola, né? Mesmo uma criança pequena. Mesmo assim, né, sendo assim, a partir disso, é que ele fala que, então, em qualquer idade, a gente pode ensinar qualquer conteúdo. Nesse termo da bola, como eu acabei de dar o exemplo, né? Se a criança de 1 ano e meio, 2, né, que é educação infantil, é trabalhada a partir, berçário, né, na verdade, é trabalhado com ela a partir de brincar, de pingar, de bola, de dominar, de pegar o que escondeu, de jogar um para o outro, todo esse movimento, essa ação que ela tem em cima do objeto, lá com 4, 5 anos, ela vai entender, por exemplo, pode ser apresentado para ela vários tipos de esportes que tem bolas diferentes, né? Então tem o basquete, é uma bola maior, mais pesada, pinga mais alto, uma bola de vôlei, ela é mais leve, ela é menor, ela é jogada com a mão, ela não bate no pé, assim como o basquete, né? Então, todas essas comparações, o futebol, ele tem o mesmo tamanho, mais ou menos, né? A bola do futebol de uma bola de vôlei, mas ela tem um peso diferente, ela é usada mais pelo pé, ela tem uma estrutura externa diferente também, né? Tudo isso, ele tá corroborando com o que ele fala, né? De que o tema pode ser o mesmo, mas a complexidade deste tema vai variando a partir de cada idade, tá? Então, como ensinar, né? Qual que ele traz dessa teoria de ensino, né? Como que ele fundamenta a teoria de ensino dele? A primeira coisa, ele coloca, assim como a maioria dos cognitivistas, tá? Ele coloca como um processo de descoberta. Para a criança poder ter um pensamento, ter uma cognição sobre aquele objeto do conhecimento, ela precisa ter um desafio. Ela precisa ter o que é colocado como termo de situação-problema.
Ela precisa ter um problema para resolver. É resolvendo esse problema que ela vai aprender mais informações sobre aquele objeto do conhecimento. Então, é uma das bases principais. Como que ela vai aprender, né? A partir de exploração de várias formas, de várias alternativas, para poder preencher as informações, mais informações sobre aquele objeto do conhecimento. Então, uma professora, vocês, daqui a alguns aninhos, com crianças de 4 anos, né? Na educação infantil, vocês podem brincar com bola, vários tipos de bola, o que é bola, eles já vão saber, né? Muito provavelmente eles já vão ter brincado com vários tipos de bola, e a partir disso ensinar vários tipos de esporte. Então eles vão explorando dentro dessas diferentes bolas que o professor leva para entender, preencher essas lacunas de qual a diferença de cada esporte, por que cada bola é diferente, mas ainda dentro do nível deles, não uma criança de 3, 4 anos, não vai entender a complexidade de volume, né, densidade, de impacto para bater e ir mais para o alto, mais para o baixo. E isso já vai para crianças de 10, 11 anos, né? Uma coisa importante, eu estou falando de idade, mas para poder contextualizar um pouco a teoria. Mas o Brunner, ele não coloca, a gente vai ver já já, as fases dele, ele não coloca por idade, por consequência de desenvolvimento mental, né, uma representação mental do objeto do conhecimento, é de uma forma mais simples para uma forma mais complexa, mas ele não fecha idades, ele não apresenta idades para cada uma dessas fases, tá? Esse currículo em espiral, então é interessante a gente pensar que para ensinar, né, numa instituição de ensino, precisa ter essa colocação dele de que o aluno aprende qualquer tema, a criança aprende qualquer tema, dependendo da sua idade, coloca-se a complexidade desse tema, mas pode ser trabalhado qualquer tema com a criança. Então, a intenção é de colocar o quanto que o currículo pedagógico de cada faixa etária precisa pensar nessa evolução. Já foi trabalhado a bola com o aluno do grupo 2, né, que são crianças de 3, 4 anos, por exemplo, mas agora no primeiro ano estamos trabalhando escrita, então a gente vai fazer um diário de anotações importantes, quais são os tipos de esporte e dentro disso, quais são os tipos de bola dentro de cada tipo de esporte. Então dentro essa representação do conhecimento, ela vai acontecendo de uma forma mais simples para uma forma mais complexa. A aprendizagem, então, ele coloca que, sendo feita assim, ela é considerada significante e muito relevante para a criança, né? Então, o quanto que isso precisa ser compreendido de que a partir dessa forma de busca de uma resolução de um problema, dessa tentativa de resolver e preencher as lacunas sobre essa pergunta que foi feita a ela, retomar em diferentes faixas etárias para aprofundar o conhecimento, é forma de contribuir para que essa aprendizagem seja significante, seja relevante para o aluno, né? E aí, a gente vai estudar, a partir de agora que eu falei que é o tema principal, o desenvolvimento intelectual. Então, como é a teoria do desenvolvimento intelectual do Brunner, tá? Para que vocês pensem em como que vai ser o processo de ensino e aprendizagem dentro da escola. Então, hoje a gente vai fechar com o desenvolvimento. Então, ele coloca o quanto que ele é diretamente ligado ao ensino, né? Para entender e poder criar situações para aquela criança, a gente precisa entender qual desenvolvimento ela está, o que ela compreende do objeto do conhecimento, né? E a partir disso buscar alavancar a superação de dificuldades e chegar a um ensino mais complexo do que aquele que ele tinha até o momento, a evolução, né? Promove uma independência crescente a resposta à natureza do estímulo, né? Então, a gente tentar, a partir dessa tentativa de colocar o problema, a criança como ativa, ligada a esse objeto do conhecimento, que ele tenha respostas mais complexas do que a natureza que ele tinha antes, né? Dos estímulos que ele tinha antes. Então, que esses estímulos tragam novas formas dele entender o objeto do conhecimento, tá?
essa crescente capacidade de lidar com várias sequências, com várias formas, né, e tempo de conhecer o objeto, de poder interagir com o objeto, ter atenção a esse objeto, para a partir disso se desenvolver, para a partir disso compreender esse objeto de uma forma mais complexa, né? Então, a base do desenvolvimento dele, da teoria do Brunner, ele coloca em representação. São 3 fases de representação. O que ele quer dizer? Qual que é a definição do conceito representação do Brunner? É a capacidade de conservar um modelo de experiência decorrente da estimulação do meio e usar esta para recuperar informação. Então, o que quer dizer? O que eu estava falando da bola. É a capacidade de estar brincando com a bola, tem o professor lá, batendo a bola, jogando. A criança vai fazer uma representação mental, né, de que aquele objeto é bola, é chamado bola. E aí ele vai reproduzir e recuperar essa informação mental toda vez que for necessário, tá? Então ele usa esse termo de representação, esse conceito de representação como a base do desenvolvimento, como que o sujeito representa mentalmente o objeto do conhecimento, tá? Dentro dessa representação, então ele coloca que existem 3 fases: a representação ativa, a representação icônica e a representação simbólica. São essas 3 que nós vamos estudar agora. Então, a representação ativa, né? É o processo mental da criança dentro desse estágio, baseado na experiência e na ação sobre o objeto do conhecimento. E aí, em cada um desses representações, dessas fases que ele chama, né? Eu coloquei uma fotinho. Então, como que a criança representa? É através da ação dela. Olha a criança mostrando que ela está representando que esse círculo tem que encaixar naquele cone que tem ali embaixo, né? Então, é pela experiência. Ela já teve várias vezes para conseguir fazer isso. A menininha tá observando a experiência do colega, né? E aí ela vai, a partir dessa experiência, dessa observação, representar pela ação o que ela entendeu daquele objeto do conhecimento. Então ela vai ter que... Quais são as bases para vocês pensarem de estímulo para crianças desse estágio, né? Dessa fase, perdão. O termo certo da teoria do Brunner é fase, tá? A fase de representação ativa é de manipular o mundo através da ação com os objetos, né? Essa fase, então, é um período entre a aquisição da linguagem e a manipulação de símbolos, né? Então, é quando a criança está aprendendo a manipular os objetos e a aquisição da linguagem, quando ela começa a aprender a falar, né? A dificuldade é de, então, ele coloca, que ele destaca a principal dificuldade nesse estágio, é de uma representação, uma compreensão de física, de fatores lógicos, né, de que a reversibilidade, o contrário, também acontece. Por exemplo, tá? Aí a gente viu dentro das provas piagetianas, né? Depois a gente pode fazer um recorte de estudo disso, que é muito interessante para vocês terem esse conhecimento e dentro da prática de vocês até poder, entre brincadeiras, conhecer melhor os alunos de vocês, né? Daqui a um tempinho. Mas o que a escola de Genebra é a escola não, né? Não é do Piaget. É que o Piaget levou a base fundamental da epistemologia genética em Genebra, tá? É a escola de Genebra que ele fazia as pesquisas dele, o Piaget, que também, lembrem, é cognitivista, tá? Bom, o que ele fala sobre essa reversibilidade? Se a gente pegar uma criança de 3, 4 anos, provavelmente até uma de 5 anos, e a gente pegar 2 massinhas, uma vermelha e uma azul. E aí a gente pega a massinha e olha, mostra para a criança e fala, tem o mesmo tanto de massinha aqui? Deixa a criança manipular dentro dessa representação ativa do Brunner, né? Tem o mesmo tanto de massinha? A criança fala que tem. E aí a gente enrola, faz 2 bolinhas de massinha. Tem? Você tem certeza? A bolinha azul e a bolinha vermelha tem o mesmo tanto?
Tem. Então, agora eu vou fazer uma coisa, presta atenção. Na frente da criança, a gente abre a minhoca com a massinha. Uma, com a azul, por exemplo. E agora, tem o mesmo tanto? A criança vai olhar e vai dizer, 90% das crianças vão dizer, não tem o mesmo tanto. E se a gente perguntar por que não tem o mesmo tanto, a criança vai falar, porque essa daqui é maior, essa daqui é mais comprida. Tem criança que fala isso. Tem criança que pega a bola e fala, não, porque essa daqui, ó, ela é cheia, olha como ela é cheia. Então essa tem mais do que essa, ela é fininha. Cada um tem o seu argumento. O que eles não entendem é a conservação de massa, que o que faz mudar o tanto, se ele tinha o mesmo tanto de massinha na azul e na vermelha, então só mudar a forma da massinha não é o que vai mudar o tanto de massinha que tem, a quantidade. Então, ele vai dizer, né, que a criança nessa idade, ela não consegue entender isso, que não é a forma que muda a quantidade, mas é tirar massinha e colocar massinha, tá? Então, é dentro dessa escola de Genebra, das provas piagetianas principalmente, que ele fala que a criança nesse estágio de representação ativa, ela não tem essa noção de conservação, tá? Então, a aprendizagem de resposta e forma de hábitos. O que ele quer dizer? Que a partir dessa manipulação, dessa ação sobre o objeto do conhecimento, é que ele vai ter esses hábitos de explorar, de entender, de sentir, tátil, olfativamente, muitas vezes oralmente, né? Então, a aprendizagem ela é baseada principalmente nessa ação e nessa busca de hábito, de domínio dentro desse sensório, dessa percepção, qual que é o objeto do conhecimento, né? Agora é a representação icônica, né? Agora começa o que ele chama, né, de uma fase de operacional. O que é esse operacional? Ele consegue por pensamento, operações mentais, o operacional, o significado dela é operações mentais, entender, ou ele busca entender a partir também do pensamento, o objeto do conhecimento. Não é mais meramente ativo, só pela ação sobre o objeto do conhecimento. Já começa a ser a partir do pensamento, tá? Do operacional. Então, ele manipula esse objeto, né? Mas ele também, como eu estava falando agora, de forma ativa, né, através de uma ação, mas também ele faz essa manipulação mental de dar a esse símbolo uma representação, um significado sobre o que é isso. Ele não precisa mais só da ação, da sensação e da percepção dele. Ele consegue já por questões mentais, tá? De pensamento. Então, o que ele precisa, né? Obter na mente dados do mundo real para conseguir se organizar na busca de resolver a situação problema, tá? Então, a criança ela consegue já fazer nessa representação icônica essa representação mental, mas ela também precisa para organizar de uma situação problema. E dentro dessa organização, ela resolve os problemas mentalmente e não mais só por tentativa e erro. Ela vai, através da ação e do pensamento sobre o objeto, organizando as informações sobre esse objeto. Ela vai buscar ter uma lógica, ter uma explicação coerente. Ela não vai usar mais da tentativa e erro, como é quando é só através da ação, né, da interação do sensório e do perceptivo com o objeto. Ela já tem, então, uma possibilidade dessa ação reversível, de pensar o contrário, né? Então, nessa idade, o que eu estava dando exemplo era da massinha, né? Se a criança tá brincando com a massinha, a gente mostra, tem o mesmo tanto, lembra? De massinha vermelha, massinha azul. Para uma criança da representação icônica, ela já consegue colocar que não, olha, tem o mesmo tanto, você não tirou a massinha azul, que você só fez de minhoca, mas ela tem o mesmo tanto. É essa reversibilidade que a criança na representação icônica já conhece. Por exemplo, o exemplo que tem aqui, que é o que está no texto que eu coloquei para vocês já, né, do Moreira, que eu falo que é o livro que a gente usa, né?
ele dá um exemplo das bolinhas de gude. Então, a criança ela tem uma coleção de bolinhas de gude. E aí a gente fala para ela separar por subconjuntos, por cor. Ela consegue formar vários grupos que têm a mesma cor. Grupo de bolinha de gude azul, grupo de bolinha de gude verde, grupo de bolinha de gude vermelha. E aí você fala, quantas bolinhas de gude tem azul? 5. Quantas bolinhas de gude tem vermelha? 4. Quantas bolinhas de gude tem verde? 3. Quantas bolinhas de gude tem? Quando você fala do todo, ela sabe que é juntar de novo todas aquelas partes separadas, né? E aí ela vai dizer 12. 4 mais 5 mais 3, né? Então ela consegue fazer essa reversibilidade. A única coisa é que ela ainda também usa bastante dessa organização da percepção para conseguir os processos mentais, para conseguir o operacional. Então, a diferença é que na representação icônica, a criança não precisa só da ação dela para conhecer esse objeto, ela já começa a buscar uma lógica para conhecer esse objeto. Tá? Só que, como eu estou citando o exemplo da bola de gude, que é o que Moreira cita, né? Ela também precisa vincular esses dois. Ela precisa do concreto, ela precisa de uma situação que acontece, que tem um exemplo para conseguir organizar. A diferença é que ela consegue organizar a partir de uma lógica. No estágio da representação, na fase da representação, da ação, ela não consegue, é só através da ação. Né? Na icônica, ela já consegue usar por mental com apoio da representação, com o apoio de algum objeto para ela organizar esse pensamento. E aí, por fim, é a representação simbólica. Aí são as operações formais. O que significa operações formais? É o pensamento abstrato. Ele já não precisa mais do objeto concreto na frente dele para conseguir explicar o que ele conhece daquilo, tá? Então, o que eu estava falando, é uma criança, quando a gente vai fazer quantas bolinhas, do exemplo das bolinhas de gude, né? Ela que está na representação icônica, ela vai utilizar quantas bolinhas de gude tem? Tem 4 verdes, mais 3 vermelhas, mais 5 azuis, então tem 12. A criança que já está na representação simbólica, ela já consegue só 4 mais 3 mais 5 é 12. Ela já vai só pelo simbólico, tá? Por isso ele dá esse nome de representação simbólica, pelos números que representam um símbolo. Então ela já consegue também, dentro desse pensamento abstrato, só por formal, né? Só interno, mental e não mais com objeto prático, ele já consegue levantar hipóteses, quais são as respostas, ele consegue verificar, né, e tentar ter o que é certo das hipóteses dele, o que é errado, né, fazer uma verificação, quais são as possibilidades, então o que ele tem que descartar, que não é coerente, o que ele é coerente, ele mantém esse pensamento. Então, só de forma abstrata, ele vai conseguindo fazer uma forma de conceito sobre o objeto do conhecimento com lógica, né? E retirando as questões que são contraditórias, que são erradas, que não representa de forma coerente aquele objeto do conhecimento. E aí, só para retomar, para a gente fechar hoje, a representação ativa, uma definição simples de cada um, né? É a resolução de problema por ação simples e pura. A representação icônica é a interiorização da ação e a tentativa de solução de problema mental. Então, ela interioriza essa ação e, a partir dos processos mentais, ela tenta organizar esse pensamento com lógica. E a representação simbólica é o pensamento e as operações mentais lógicas. É tudo por pensamento, por hipótese e operação mental, tá? Confirmação de hipótese através da operação mental. Os 3 modos de representação, então, são as fases internas do desenvolvimento.
tá? Ele existe essa sequência uma da outra, mas uma não substitui a outra. O que ele quer dizer com isso? Que essas formas de representação, elas sempre estão na vida de todo mundo. A gente tem situações que a gente tem mais facilidade para representar aquele objeto do conhecimento através de uma ação, né? Então, ou através de um símbolo. Cada uma dessas formas de interagir com o objeto do conhecimento, elas continuam ao longo da vida. Não é porque entrou dentro de um processo de pensamento lógico, hipotético, dedutivo, operacional só por mente, que ele não vai mais usar da ação para resolver algumas coisas. Tá? Então, é uma sequência, primeiro é o estágio de representação ativa, depois é o estágio de representação icônica e depois é o estágio de representação simbólica. Mas uma não substitui a outra, elas continuam juntas. Então, espera-se que nós, adultos, tenhamos esses 3 tipos de representação sobre a interação com o objeto do conhecimento. Uma forma ativa, tanto a forma ativa como a forma icônica, como a forma simbólica. Tá bom? Pessoal, então é isso por hoje, né? Já está colocado o texto do Moreira para vocês sobre a teoria de ensino do Brunner. Já está colocado os slides em PowerPoint mesmo. Hoje não tem atividade nenhuma remota para vocês fazerem. Descansem. Se conseguirem dar uma leitura no texto direto do Moreira, é muito bom também, tá? E aí na semana que vem, que eu já comentei, na sexta é feriado, né? Não vai ter aula, na semana que vem eu já consigo começar a fazer o fechamento da teoria do Brunner para a prática direta da aprendizagem, alguns modelos que ele dá que são bem interessantes do professor seguir, tá? E depois uma revisãozinha também da avaliação remota que a gente fez na semana passada. Tudo bem? Boa semana a todos, beijão, até semana que vem.